Pessoal, dando continuidade, então, vamos continuar algumas resoluções, né? Vamos brincar aqui com algumas possibilidades. Só para deixar claro, né? Eu acho que para não ficar dúvidas, vamos colocar aqui. Eu poderia fazer um C1 ponto adiciona e eu posso chamar de forma anônima o construtor de aluno, né? New aluno, e eu passo aqui o nome do aluno. Em homenagem à nossa política. Tá aí. Não sei se vão gostar ou não, mas estou usando porque foi o único que eu lembrei agora. Eu posso fazer essa chamada anônima, posso passar lá um nome de um aluno para que possa participar aí do nosso curso de técnicas de meditação pandêmicas. Executando isso aqui para a gente testar, para a gente ver se funciona, a gente vai notar agora que, legal, está lá inserindo mais um nome. Já que eu estou inserindo, eu queria perguntar, quantos alunos que eu tenho, né? Quantos alunos que eu tenho? Não sei quantos alunos que eu tenho. Seria bom a gente ter um método que nos retornasse a quantidade de alunos. Então, vamos criar aqui um método que retorne a quantidade de alunos. Public vai retornar um inteiro. Agora, eu quero saber o tamanho, né? Está aí um método que retorna o tamanho da lista de alunos, né? E ele vai fazer o quê? Return. E aí a gente está utilizando o total de alunos como nosso controle. Bacana, temos agora aí um método bem simples, mas é muito útil para a gente, que vai indicar a quantidade total de alunos. Só para a gente ver isso daqui acontecendo, eu vou fazer o seguinte, cada vez que ocorrer uma inserção, antes e depois, eu vou imprimir o tamanho do array para a gente ver como é que está. Então, ele vai fazer o quê? Imprimir aqui antes, então vai imprimir C1 ponto tamanho, então é isso daqui que ele vai fazer. Opa, deixar juntinho. E depois de cada inserção, eu quero ver o que vai acontecer, né? Então, só estou imprimindo, ele fica meio sujo visualmente, mas eu acho que vai ser bem entendível, né? É o momento de cada uma das inserções que a gente vai vendo aqui. Então, vamos ver agora o que acontece quando a gente está utilizando o nosso método que retorna o tamanho da nossa lista, né? Olha lá, ele começa com tamanho 0, então, quando eu crio, ele está vazio. Eu insiro o primeiro elemento, que é o Antônio, é 1, depois eu insiro o segundo elemento, que é o Bento, depois a Carla, depois a Damares. Está aí, as 4 inserções, tamanho 4. E o próximo elemento vai na 4ª posição do nosso array. Mas é legal que eu não estou vendo o array. Simplesmente eu estou inserindo elementos e está funcionando. Estou jogando lá dentro e ele está se virando de alguma forma. Então, essa interface de inserir aqui está bem interessante, porque eu não preciso mais ficar preocupado com a posição. Eu simplesmente mando inserir. Quem se preocupa está lá atrás, né, que é o nosso curso daqui, que está se preocupando em controlar a quantidade de alunos que tem dentro dele. Bacana. Agora eu estou conseguindo inserir, né, alunos em todas as posições. Eu quero agora um método que me retorne o aluno em uma determinada posição. Então eu vou pegar aqui, vamos chamar um método de... ele vai retornar um aluno, vamos chamar ele de pega. E aí esse cara, ele vai ter aqui alguma coisa, né? Então ele vai ter que dar um return. Por enquanto, para não dar problema de compilação, está aí o nosso código. O que esse pega vai fazer? Ele vai receber aqui uma posição. Eu tenho que retornar alguém de uma posição. É isso daí que a gente precisa fazer. Beleza, agora é fácil. Eu passo uma posição e retorno. É fácil, vírgula, né? Porque quais posições que eu tenho? Eu tenho de 0 a 3. Mas e se o cara passar 7? Não é uma posição válida. Então, eu preciso tratar dentro das posições válidas. Para isso daí, para facilitar, eu vou criar aqui um método que vai me retornar
a quantidade, ele vai me retornar um booleano, né? Ele vai dar um boolean e ele vai retornar isso daqui. Valida posição. Se a posição for uma posição válida, então ele vai validar, vai retornar true, então vai permitir que eu faça isso daqui. Esse cara, ele não precisa ser público, né? Ele pode ser privado, não vou usar ele fora disso daqui, não. Então, private. Legal. Agora, o que eu preciso fazer para validar, né? A minha posição, ela vai ter que ser maior ou igual a 0, né? Porque a primeira posição é 0. E tem que ser ao mesmo tempo, né? E ao mesmo tempo ela vai ter que ser menor que o total de alunos. Então, isso daqui é a minha verdade. Então, ela tem que ser maior que 0 e menor que a quantidade total de alunos. Legal, eu retorno isso aqui. Se a posição estiver nessa faixa, quer dizer que é uma posição válida. Se não estiver nessa faixa, para mim não é válida. E aí eu posso utilizar isso daí. Se a posição é válida, a gente vai fazer isso daqui. Então, se alguma coisa, a gente vai fazer. O que eu vou fazer aqui? Eu vou chamar o meu valida posição. E esse valida posição, a gente vai fazer o quê? Passar a posição que eu estou querendo que ele valide, né? Então, ele vai validar essa posição daqui. Se essa posição daqui não for válida, eu vou fazer lançamento de uma exceção. Então, eu vou usar o throw, acho que é assim, throw, e vou criar aqui um new illegal argument exception. E eu vou lançar uma exceção de posição inválida. Tá aí. Lancei uma exceção e depois que eu lanço essa exceção, eu simplesmente dou uma finalizada no meu programa, né? Ele fez isso aqui e já era. Eu não tenho mais o que fazer. Ele lançou uma exceção, parou de funcionar. Se não, se é uma posição válida, ou seja, se ele não entrar nesse if, ele vai pegar lá o meu array de alunos e retornar para a gente na posição o elemento. Ele vai fazer isso aí. Na posição, ele devolve o elemento para a gente. Opa, legal. Agora, tenho aqui. Deu algum problema, ele manda lá, ó, esse cara não é uma posição válida. Senão, a gente consegue retornar o elemento naquela posição. Isso daqui retorna um aluno, porque é do tipo aluno e está funcionando. Vamos ver se esse cara realmente funciona, né? Vamos testar isso daqui. Então, vamos imaginar agora que eu queira verificar um determinado aluno. Eu quero ver aqui, pega o aluno que está na posição 1. O aluno que está na posição 1 é o Bento, então ele tem que me devolver Bento. Isso aqui tem que me trazer o Bento de volta. Compilou. Compilado com sucesso, executando. E olha lá, ele traz o Bento para a gente. Beleza, funcionou bacana, ele está trazendo. Assim como se eu tentar pegar uma posição que não exista, por exemplo, o elemento que está lá, o aluno que está na posição 145, tentei pegar esse cara daqui. Essa compilação é válida? É válida. Isso aqui não é errado. O problema é que essa posição não existe. Então, ele vai lançar uma exceção para a gente. Vamos ver o que ele vai dar? Ele lançou uma exceção, e essa exceção daqui é um illegal argument exception e é posição inválida. Bacana. Então, já sei, se o cara quiser tratar isso no programa, ele pode tratar, né? Então, ele está lançando uma exceção e a gente pode tratar essa exceção de alguma forma. Conforme eu jogue alguma posição inválida, ele consegue lançar uma exceção. Lembrando, exceção é algo que pode ser tratado. Erro não é uma explosão total do teu programa, ele destrói o teu programa e cai no sistema operacional. Isso daí é bem bacana. Essa ideia de lançar exceção quer dizer o quê?
A pessoa informou um valor inválido, eu lanço uma exceção. Se ela executou o programa, viu que a exceção ocorreu, ela pode tratar isso daí no programa dela. Eu não vou tratar, eu estou falando para ela que isso aqui está errado. E ela pode criar o tratamento de exceção para poder manipular esse tipo de erro. Mas está aí as possibilidades, né? Vamos deixar aqui ele retornando 1, o Bento, que a gente vai ver que vai funcionar. Então ficou legal, fica dentro da nossa faixa de valores. Ele não vai retornar nulo, porque aí já também quebrou as nossas pernas, né? A gente não quer que retorne nulo. Na verdade, a gente quer que ele retorne somente uma das posições preenchidas, e aí fica bacana, porque facilita. Bacana mesmo, funcionando. A gente já consegue ver o tamanho do nosso array, a gente já consegue pegar elemento dele e a gente já consegue adicionar elemento nele. Maravilha. E se eu quiser remover? Remover é um outro problema muito grave para a gente, né? Então, vamos fazer aqui um public void remove, e aí a gente vai passar a posição que a gente quer remover. Int posição. A gente quer remover um elemento de uma determinada posição. O que acontece agora? Imagina que aqui, ó, tenho 4 alunos. Eu mando remover, por exemplo, o último. Beleza, tá tudo certo. Eu mando remover o último. Beleza, tá tudo certo. Eu mando remover o último. Beleza, tá tudo certo. Mando remover o último. Beleza, tá tudo certo. Não tem problema nenhum. Eu não tenho mais elementos para remover, isso daí vai me dar dor de cabeça. Isso daí dará dor de cabeça. Mas é um teste que a gente vai fazer depois. Só que agora, imagina assim, eu quero remover esse elemento. Eu fiquei com um buraquinho aqui no meio, ó. Eu removi esse elemento, eu tenho um buraco no meio do meu array. Esse buraco aqui, ele precisa ser preenchido. O que eu preciso fazer? Eu preciso pegar esse elemento e copiar para cá e apagar esse daqui. Bom, é isso que a gente vai fazer, então. A gente tem que apagar um elemento e remover e copiar todos os outros para a posição. Primeira coisa que eu vou fazer vai ser copiar esse cara daqui, né? A gente vai fazer esse teste de validação porque eu achei ele legal. Ele vai validar a posição, já que a gente está lidando, recebendo uma posição. Maravilha. Agora que validou a posição, vamos imaginar aqui, vamos desenhar o nosso array, né? Vamos imaginar aqui, a gente tem o aluno 1, o aluno 2, o aluno 3 e o aluno 4. Imaginou isso daqui? Bacana. Agora, vamos ver as posições, né? Quem são as posições? Esse cara aqui está na posição 0, está na posição 1, está na posição 2, está na posição 3. Imagina só, eu quero pegar e eliminar, eu quero tirar da minha lista, o aluno 1. Então, a minha ação agora vai ser apagar, ou melhor, remove quem está na posição 1. É isso daí que a gente vai fazer. O que vai ter que acontecer, né? Esse cara daqui, ele vai ter que ser apagado. O primeiro passo é a gente apagar esse cara. Só que quando a gente apaga ele, o que acontece? Aqui ficaria nulo, né? E essa posição, ela vai ficar vazia. Então, quais são os próximos passos? Eu preciso apagar ele? Não, na verdade, eu não preciso, né? A gente não precisa apagar ele. A gente pode deixar ele ali. Só que o que a gente pode fazer? A gente vai fazer o quê? Esse cara daqui está na posição 1. Então, quem está naquela posição, eu vou receber quem está na posição à frente dele. Quem está nessa posição, eu vou receber quem está na frente dele. Beleza, e eu parei. Eu fiz um laço e recebi, né, movi cada um para uma posição. Só que olha só, agora esse cara aqui, ele ficou igual ao penúltimo. O último e o penúltimo estão iguais. E se agora eu chegar e fizer essa saída daqui, né? Depois que eu faço esse copiar, né? Eu venho aqui na última posição e falo para esse cara, ó,
esse cara aqui é nulo, porque é uma referência, né? Eu arranco a referência. E depois de arrancar a referência, o que a gente faz, né? Depois de arrancar a referência, total de alunos menos menos. Eu deconto. E aí acabou. É isso que a gente tem que fazer. Olha lá. A gente tem que, recebido uma determinada posição válida, a gente está validando ela aqui. A gente vai pegar e, a partir dela, todo mundo tem que vir para frente. Então, se eu passei o 1, eu tenho que receber nessa posição quem está na frente do 1, que é o 2. Ou seja, 1 mais 1, né? Ah, interessante. Então, eu poderia fazer alguma coisa assim. Um for, vamos fazer aqui o nosso laço. Int posição atual vai ser igual a quem? A posição. E depois a gente vai fazer. Então, enquanto o atual for menor que o nosso alunos.length, atual mais. Faz sentido? Faz muito sentido, mas vamos ver aqui o que vai acontecer. Eu preciso pegar agora da seguinte forma. Eu tenho que pegar aqui e vou fazer os meus alunos na posição atual. Ele vai receber o aluno na próxima posição, que está na próxima posição. Quem que é o aluno na próxima posição? O aluno que está na próxima posição é a atual mais 1. É o próximo, né? Então, eu vou executar isso daqui. Mas eu vou executar até o final? Não, eu não preciso executar até o final. Então, eu não preciso executar até o tamanho do array. Eu preciso executar até a quantidade de alunos que eu tenho. Então, até o total de alunos. É isso daí. Vou executar até o total de alunos. E aí você deve pensar assim, vai dar ruim esse negócio em algum momento. Vamos ver, né? Vamos testar aqui. Eu faço isso e agora eu tenho que pegar e falar que essa posição daqui, ela é nula, né? Então eu tenho que pegar e atribuir nulo para essa última posição. Qual que é essa última posição daqui que a gente vai atribuir nulo, né? É a posição alunos atual. Ela recebe null. Aí eu tenho um problema. E qual que é o problema? Fora do meu laço, eu não tenho essa posição. O que eu posso fazer? Declaro a minha variável fora e acabou. Está aí. Feita a nossa solução. Terminou? Não. Olha só o que a gente falou aqui, ó. Total de alunos menos. Porque se eu estou removendo, estou tirando 1, né? Então eu vou ter que ir lá e falar total de alunos menos. Feito. Agora eu acho que está funcionando. Vamos ver a grande sacada agora, né? Vamos ver se isso daqui realmente remove um aluno da nossa lista. O nosso programa fez aqui a impressão, né? Ele pegou o aluno 1, vamos ver, da posição 1. Vamos ver se eu remover esse cara daqui, né? Então, se eu pegar o C1, ponto, remove, e eu vou passar 1 para ele. Beleza? E depois eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer essa impressão novamente. Ó. Isso daqui vai ser impresso novamente aqui. Então, remove, ele vai imprimir quem estava. Ele vai remover o da posição 1, ele vai imprimir toda a lista e depois vai mostrar quem que está na posição 1 realmente agora. Vamos ver isso aqui funcionando? Executando. Olha só o que está acontecendo aqui. Ele pegou e imprimiu lá. Ó. O Bento é quem está na posição 1. Então, o Bento está aqui na posição 1. Então, ele está aqui, ó, posição 1. Aí eu mandei remover ele, né? Aí ele tirou, ó lá, ficou o Antônio, a Carla e a Damares. E aí agora, quem está na posição 1? Quem está na posição 1 é a Carla.
Vamos confirmar, então, com tamanho também? Vamos colocar o tamanho, né? Então, a gente viu aqui que eu poderia imprimir antes da deleção, né? Antes de remover, eu quero saber quantos elementos que tem. E após essa remoção, eu quero ver quantos elementos ficaram. E aí depois eu mostro quem ficou lá por final. Quem ficou na posição, né, atual. Compilou. Executou. Olha só, eu tinha 4 pessoas, 4 alunos, né? Aí depois eu removi o Bento foi o removido, ficaram 3. Tá aqui, ó, 3. Quem está na posição que o Bento estava, agora é a Carla. Então a gente consegue fazer esse tratamento. Então a gente consegue fazer essa manipulação. A gente tem mais algumas possibilidades, né? Eu quero, por exemplo, aqui, assim como eu posso remover de uma posição, eu quero adicionar em uma posição. Então, eu quero adicionar em uma posição específica. Se a gente pode adicionar um aluno, né, no final, eu quero adicionar ele numa posição específica. Esse cara daqui, eu vou fazer uma sobrecarga desse método, eu vou mudar a assinatura dele, passando mais um parâmetro. E esse parâmetro vai ser justamente para a gente testar aqui a quantidade, né? Então, coloquei lá, adiciona, só que agora eu vou passar a posição que eu quero. Eu quero, na posição tal, colocar tal aluno. Então, vamos colocar aqui, ó, int posição. Beleza? Feito isso daí, joia. Agora a gente vai fazer esse cara funcionar também. Da mesma forma, se a gente está lidando com uma posição, eu vou colocar aqui para validar a posição. Maravilha, está validando a posição. Se a posição é uma posição válida, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que mover todo mundo para frente, abrindo uma vaga aqui, né? Então, eu quero inserir aqui. Eu movo esses dois para cá, deixo essa posição vazia e entro com o meu elemento novo na posição vazia. É isso daí que a gente vai fazer. Então, eu preciso daquela posição mover todo mundo para frente. Então, a gente vai fazer a mesma coisa. A gente vai fazer um for. Vou até copiar esse cara aqui que funciona muito legal, né? Então, a gente vai fazer um for e vamos inserir esse cara na mesma posição. Vamos ver agora essa brincadeira aqui, o que está acontecendo, né? Cadê? Tá aqui. Agora, a gente tem que não mais colocar ele para trás, né? A gente tem que colocar para frente. A gente tem que pegar da posição que a gente quer, a gente copia todo mundo para frente. Perfeito, então vamos fazer o contrário. Então, eu não quero inserir na posição. Eu quero que todo mundo vá um para frente. Mas se eu fizer isso daqui, ó, ele vai dar muito ruim, né? Então, se eu quiser colocar na próxima posição o anterior, eu vou ter alguns probleminhas aí conjecturais, né? Por que eu não vou ao contrário, né? Eu vou da última posição adicionando um, né? Ah, agora faz sentido. Olha só, eu vou pegar e vou puxar ele para o final, abrindo um espaço. Então, vou fazer o contrário nesse caso daqui. Ele vai começar no final, na última posição. Por que ele vai começar no total de alunos? Porque a gente está incrementando um. Então, não é menor que o total, é igual. Eu preciso dessa posição. Então, ele vai colocar aqui, vai começar no total de alunos e ele vai até maior que a posição. Maior ou igual à posição. E a gente não vai incrementar, a gente vai decontar. Agora, essa posição atual vai receber a posição anterior, abrindo um espaço. Então, eu estou recebendo a posição anterior. Agora faz sentido. Então, eu estou abrindo como? Eu vou e copio esse para uma posição na frente, copio esse para a posição na frente, abri o espaço que eu quero, eu venho e coloco o elemento aqui no meio. Então, eu acabei de fazer isso, eu abri essa posição, está aberta a posição aqui, preciso vir e colocar aqui o elemento. Legal, eu cheguei aonde eu queria, vou chegar então agora só colocar o elemento que eu quero. Como que eu faço?
alunos na posição atual vai receber o nosso novo aluno. A gente inseriu ele na posição que a gente queria. Obviamente, eu preciso criar aqui, né? Int atual, para que ele possa existir. Só que, quando eu faço isso daqui, o que acontece? Você concorda que eu estou incrementando? Então, total de alunos, mais. Acabei de adicionar um aluno na posição que eu queria. Eu peguei, a partir da posição que eu queria, movi todo mundo para o final. Ficou uma lacuna. Coloco o aluno que eu quero aqui dentro. Conto mais um. Então, quer dizer que está funcionando agora essa brincadeira nossa daí. Será? Vamos testar, né? Então, vamos testar inserir um aluno em uma determinada posição. Esse cara aqui compilou. Não deu nenhum erro. Então, vamos brincar de inserir um aluno em uma determinada posição. Então, agora, o que a gente vai fazer? A gente vai chamar aqui C1.adiciona, só que o adiciona nosso agora, ele vai passar uma posição específica que eu quero adicionar. Eu vou passar de propósito a posição 1. E eu vou colocar aqui um novo aluno. Fazer uma chamadinha anônima, né? Olha lá, nosso aluno. Vamos chamar agora o João, só para fazer homenagem ao João. Tá aí, João. Você será inserido na posição 1. E aí vamos conferir, né? Vamos imprimir todo mundo e imprimir quem está na posição 1. Então a gente vai ver imprimir todo mundo para ver se foi inserido realmente o João, para ver se ele não errou em nada, que pode ter errado. A gente vai ver o tamanho que ficou essa lista nossa. E depois, aqui, eu vou querer ver o quê? Quem ficou na posição 1. Teoricamente, deveria ser o João. Vamos ver se realmente foi ele. Compilando o nosso programa. Compilação terminada. Executando. Vamos ver agora. Ele inseriu o João na primeira posição. Olha lá. Não ficou legal, né? O João ele foi inserido na posição 0. Então, não deu muito certo isso daí que a gente fez. Bem, por que ele foi inserido na posição 0? Vamos dar uma olhada aqui? Vamos dar uma olhada no nosso código. Porque a gente está indo até ele, né? Eu não quero até ele. Tiro igual. Então, até a posição seguinte a ele. Aí essa posição eu não preciso, eu vou inserir nela. Vamos ver agora como é que fica. Aqui não é na atual, aqui é na posição, perdão. Acho que é isso daqui mesmo. Perdão. Aqui não era atual, aqui era a posição. Desculpa, tá corrigido aí. Eu acho que é isso. Vamos ver se isso daqui resolve. Compilou. Vamos executar e ver. Agora inseriu certo, era aquilo mesmo. Tá lá. A gente fez cópia lá das nossas posições, agora inseriu na posição que eu queria. Perfeito. Olha lá. Antônio, inserimos o João na posição 1, a Carla foi para a próxima, a Damares para a próxima, e olha lá, quem que está na posição 1 é o João. Quantos alunos a gente tem, quantos elementos a gente tem? 4 elementos. Perfeito, então a gente já conseguiu fazer bastante coisa. Vamos rever o que a gente já fez até agora. A gente consegue adicionar, só vou esconder isso daqui para ficar mais fácil, né? A gente consegue adicionar um aluno, então ele adiciona no final. A gente consegue adicionar um aluno em uma determinada posição, então a gente pode colocar ele numa determinada posição. A gente pode remover de uma determinada posição um aluno. A gente pode pegar um aluno, a gente vai lá e dá pega nele, né, um get nele. A gente vê o tamanho. Legal, bacana. E se eu quisesse saber se um aluno ele existe dentro do nosso array? Será que era possível a gente fazer isso daí? Então, tipo, um método contém. Vamos ver se a gente consegue fazer um método contém aqui. Public
Esse cara, o contém, ele vai ter que dizer para mim se contém ou se não contém. Então, é um boolean para retornar verdadeiro ou falso. Se contiver, true, verdadeiro. Se não, false. Não contém, não existe lá dentro. Então, vou chamar ele de contém. Esse cara daqui, ele vai receber alguma coisa e a gente vai comparar. O que que a gente vai receber aqui, né? A gente tem que receber um aluno para fazer comparação. Então, eu vou receber aqui um aluno e vou comparar para ver se esse aluno existe. Bom, na minha cabeça é muito fácil, né? Como a gente não está ordenado, a gente não tem muito o que fazer, né? A gente tem que verificar posição a posição existente, né? Então eu tenho que pegar na primeira posição e testando. É igual? É. Pô, achei na primeira posição. Não é? Ele vai ser então um algoritmo ODN aqui. Então ele vai ter que varrer todo o nosso array, caso esteja na última posição, né? E se não, ele vai retornar falso porque ele não achou. Então vai ser isso daqui. A gente vai fazer um for que ele vai varrer o nosso array. A gente pode utilizar, né, vários for, né? A gente pode usar o for convencional ou se não o for each. Fica a gosto. Eu vou escrever os dois aqui para a gente ver, então. Vou começar pelo for each, né? Então, a gente vai criar um aluno A dentro da nossa lista de alunos, né? E aí eu vou comparar e ver. Como que eu posso comparar? Putz, agora o negócio pegou, porque comparação de objeto não é com igual a igual. Então, se eu fizesse um negócio assim, né? Se A é igual a aluno, né? Isso daqui, né? E se igual, não vai dar certo. Por que que não vai dar certo? Porque o que que ele vai comparar? Ele vai comparar para verificar se os dois estão com o mesmo código, foram declarados no mesmo local. Vulgo, eles vão comparar os hashcodes para ver se os hashcodes são iguais. E não são. Já que não são iguais, vai dar sempre diferente. Ou seja, ele nunca vai achar o aluno dentro do nosso array. Como que a gente comparava a string? Para comparar a string, a gente usava o equals. Opa, será que eu consigo fazer assim, ponto, equals, e aí eu comparo esses dois aqui, eu passo um aluno para ser comparado, né, com outro. Se isso daqui for verdade, né, ele encontrou isso aqui, return true. Ele encontrou. Se não, se ele rodou e não encontrou, saiu do laço, vai retornar falso. Então quer dizer que não contém, não acha esse aluno lá dentro. Tá. Vamos compilar e ver, né? Vamos ver. Ele disse que funcionou. Bacana. Já que funcionou, vamos testar esse cara. A gente acabou de criar o João ali, a gente tem quem mais aqui? Eu vou procurar o A1, o Antônio. O Antônio ainda existe. Eu quero ver se ele conhece esse A1. Então, eu quero verificar se ele retornará verdadeiro ou falso para mim com A1. Então, system.out.println. E aí, aqui, só para a gente ter uma visão um pouquinho melhor, né? Procurando Antônio. E ele vai dar uma resposta aqui para a gente, né? É o C1.contém. E eu vou passar aqui o A1, que é o Antônio nesse caso. Eu quero verificar se o A1 existe. Eu quero ver se ele acha. Vamos ver se ele acha? Compilou. Vamos ver agora a execução. Opa! Ele retornou true. Funcionou. Ele conseguiu achar o Antônio. Tá. Eu passei assim, ele funcionou. Eu vou colocar aqui, entre parênteses, o A1, né? E se eu fizesse essa comparação? Agora, eu não vou passar mais o A1. Eu vou passar aqui dentro
um construtor nulo, né? Um construtor anônimo, new, aluno, e aqui eu vou passar o Antônio. Mesma coisa, né? Só vou quebrar de linha aqui para ficar mais fácil da gente visualizar. Então, vou fazer isso daqui. Teoricamente é a mesma coisa. Beleza? Rodou, executou. Opa, tá faltando aqui uma coisinha. Fechar um parênteses. Fechou esse, falta fechar mais um aqui. Certo agora. Compilou. Beleza. Agora vamos ver o que vai dar de resultado, né? Ele deu um null point exception. Deu probleminha aqui. Por que deu null point exception? Deu um null point exception no contém na linha 90. Isso. Vamos lá na linha 90. Linha 90 na hora que ele foi comparar. Então, na hora que ele foi comparar, deu probleminha. Vai dar problema mesmo. Por quê? Porque esse cara daqui, ele faz uma iteração completa, ele vai varrer todo o nosso array. Só que ele vai varrer também as posições que estão nulas, as posições que não foram instanciadas, que ainda não tem aluno lá dentro. E essas posições têm que valor? Null. Problema. E aí, a gente pode fazer um if, ou senão a gente já vai fazer um if. Se não for nulo, ele vai entrar e comparar. A gente poderia testar aqui se o A não é igual a null. E a gente usa um E inteligente, porque se for igual a nulo, ele já vai estourar esse cara aqui, já vai pular ele para o próximo, para o próximo, para o próximo, e aí ele vai cair fora. Essa é uma boa jogada aqui para a gente. Então, dessa forma aqui, vamos testar. Compila. Esse cara aqui foi compilado, não deu erro, vamos executar agora a nossa consulta. Opa! Mas agora ele retornou falso. Por quê? E aí é uma boa pergunta. Pô, mas a gente estava procurando por Antônio. Aí aqui, quando eu passei o aluno A1, que é o Antônio, ele tinha retornado true no de cima. Mas nesse aqui de baixo, que eu estou passando anônimo, ele não deu certo. Porque o A1, ele é uma referência que a gente colocou dentro do nosso array. Então, existe essa referência. Então, se a gente mostrasse os toStrings padrões, né? Então, ele iria mostrar ali aluno, arroba, um hashcode na posição 0, e se imprimisse o A1 também iria mostrar aluno, arroba, o mesmo hashcode. Por quê? Porque a gente fez isso daqui, ó. A gente mandou adicionar a referência do A1. O A1 está com uma referência na primeira posição do array. É por causa disso que deu true. Agora a gente tem um problema. Qual que é o nosso problema? Eu não tenho um equals que vá fazer uma comparação da forma que eu quero. Já que eu não tenho esse equals, eu tenho que implementar ele, eu tenho que fazer essa implementação. Esse equals, ele é a mesma coisa do nosso toString, né, do nosso toString. O toString existe aonde? Na classe Object. O equals também existe lá. Já que existe lá também, o que ele recebe, né? Então, a gente teria que pegar esse cara daqui e fazer agora uma pequena alteração. Ele também é um override, esse cara, nosso equals, ele retorna um boolean, o nome dele é equals, e ele tem como parâmetro um object. Ele está recebendo um object, e aí aqui você tem o nome que você quer, né? Eu vou colocar aqui outro aluno. Beleza. O problema todo é que esse cara aqui, vamos colocar aqui objeto mesmo, só para vocês entenderem melhor. Objeto, tá lá. Ele está recebendo um objeto. Eu poderia colocar um aluno? Eu poderia colocar um aluno. Só que aí a gente tem diferenças, né? Quando eu faço um equals e eu coloco da forma com que está lá no toString, eu estou reescrevendo o meu método. Então é um override realmente.
Agora, se eu mudar a assinatura do método, passando agora um objeto do tipo aluno, eu estou fazendo uma sobrecarga. Então, a gente tem a sobrescrita e a sobrecarga. Sobrescrita é a gente pegar a mesma assinatura e fazer uma implementação interna dela. A gente vai reescrever o código dela, uma reescrita, uma sobrescrita. Agora, quando a gente faz uma sobrecarga do método, a gente está carregando ele mais de uma vez, está criando mais de uma assinatura, mais de uma forma de execução. Então, eu acho melhor a gente fazer uma mudança bem sutil, que é reescrever internamente o nosso método de comparação, para que ele compare da forma correta. Como que a gente vai comparar? Então, vamos lá. Para eu poder comparar, esse cara daqui, ele recebe um objeto. Classe mais genérica de todas, né? Então eu tenho que pegar e fazer um cast, converter esse cara, que é um objeto, classe mais genérica, para dentro da classe que a gente vai utilizar. Então eu preciso fazer essa conversão. Vou criar aqui, um aluno temporário, então aluno, vou chamar de outro aluno, e esse cara daqui, ele vai ser igual a conversão para aluno do nosso objeto que foi passado ali. Maravilha. Isso daí é a nossa comparação, a nossa transformação. A gente fez aqui o cast, a conversão. Convertemos o de objeto para aluno. E a gente sabe que o que a gente vai receber aqui é aluno, então a gente consegue fazer essa conversão. Não tem problema nenhum. Beleza, agora eu vou fazer um teste. E a gente vai fazer a nossa comparação aqui. If alguma coisa, a gente faz alguma coisa. O que eu quero comparar? Eu estou querendo comparar se o meu outro aluno ele é igual, mas eu quero pegar o que dele para comparar? O que eu vou comparar desse aluno? Bom, eu queria comparar para ver se o nome é igual, né? Eu queria comparar com o nome. Já que eu quero comparar com o nome, eu precisaria pegar o nome dele. Como que eu posso pegar o nome dele? Não tenho método para pegar o nome dele. Olha lá, a gente tem o construtor e a gente tinha o toString. Estamos fazendo o equals. Eu não tenho um get nome, então vamos implementar esse get nome. Public, ele vai retornar para a gente o quê? Uma string. String get nome. E ele vai retornar para a gente o nome. Perfeito. Agora eu tenho o método getNome. Então, esse cara, ponto, getNome, eu quero saber se ele é igual ao nome que eu tenho aqui. Bom, para comparar, para ver se é igual, eu vou fazer o seguinte, então, o nome que eu tenho aqui dentro, ponto, equals, esse cara. Perfeito. Esse daí é o nosso retorno. Isso daqui vai fazer a nossa comparação. Se isso daqui for verdade, ele retorna true. Tá lá. Beleza. São iguais. Se não, ele retorna false. Se eles não forem iguais, retorna false. Se aqui der verdadeiro, ele retorna true. Se não, retorna false. Legal. Então, assim, Antônio com A maiúscula é diferente de Antônio com A minúscula. O maiúsculo diferente do minúsculo. É isso que a gente está fazendo aqui. Se eu quisesse comparar ignorando os cases, eu colocaria um equals ignore case. Simplesmente isso. Bom, se isso aqui for verdade, ele retorna true. Se não for, ele vai retornar false. Quer dizer, então, que retorna isso daqui? É isso? É isso daí. A gente vai retornar o equals do nome. Se o nome é igual, é a nossa faixa de comparação. Nota, agora ele não está mais comparando aluno, ele está comparando o nome do aluno, que é o nosso índice, né? A gente está comparando se esses dois índices são iguais. Se os dois índices, nome de um e o nome do outro, são iguais, a gente retorna. E aqui, obviamente, estou deixando claro, estamos fazendo comparação com case sensitive. Aluno com letra maiúscula é diferente de aluno com letra minúscula, beleza? Tá aí a nossa comparação. Só fiz isso daí, não mudei mais nada. Vamos ver agora se fez alguma diferença aqui. Vou executar.
Ó, agora ele retornou true, né? Então, só vou tirar esse A1 daqui. Antônio aqui, não precisa mais. Esse cara agora retornou true. Vamos executar para ver. Olha lá. True. Pá! Nosso método de comparação agora está funcionando. Então, comparação, a gente precisa fazer a implementação na nossa classe. A gente tem que comparar na nossa classe, ou seja, a gente tem que fazer um override do método equals, que vai lá da classe object, a gente vai escrever ele dentro da nossa classe. Fazendo a sobrescrita dele, o override, a gente tá belezinha. Funcionando agora. Então, dentro do nosso curso, a gente já pode fazer. Essa daqui é uma das formas. E se eu quisesse fazer de outra forma, utilizando o nosso for convencional? Beleza, vamos ver como que a gente poderia fazer com o nosso for convencional, só para mostrar aqui as duas possibilidades, né? A gente vai fazer um for. Então, vamos fazer o nosso for aqui. Int atual igual a 0, primeira posição. Atual vai até menor que total de alunos. Atual mais. A gente vai varrer todas as posições. Agora, existe algum nulo? Não, nessa faixa não existe nem algum. Não existe nenhum nulo, né? If. Agora, a gente vai fazer o nosso teste. Se o alunos na posição de I, ponto equals ao aluno que a gente está comparando, se eles são iguais, se eles são iguais, ele retorna ele mesmo. É isso? Não, aqui tem que tomar um cuidado, né? Porque se é falso e eu der um retorno aqui, aí tá errado. A gente tem que pensar o seguinte, eu posso ir lá, não encontrei. Então não é o mesmo caso do outro, tá joia? Cada caso tem uma implementação diferente. A gente retorna, se eles forem iguais, a gente dá um return true. Finaliza aqui o nosso laço. E depois, lá no final, return false, se ele passou por todos os elementos e não encontrou nenhum. São essas as duas formas de funcionamento. Você pode optar por uma ou por outra. As duas irão funcionar corretamente. Vamos testar? Então, vamos colocar aqui essa daqui em comentário. Então, coloquei em comentário essa. E a outra ficou aqui embaixo. Beleza, vamos atualizar esse código, compilando ele. Faltou... É atual, não é I, perdão. Posição atual. Aí, agora sim. Compilou. Agora a gente vai lá no outro e executa. E aí, ele também retorna true e retorna true. Beleza, funciona. Vamos fazer um teste para verificar alguém que não existe? Então, vamos procurar aqui alguém que não existe mais na nossa lista. A gente removeu o Bento, né? Então, eu vou procurar por A2 agora. Então, vamos fazer o mesmo processo, só que agora eu vou procurar pelo A2. Então, eu vou procurar aqui pelo A2 para verificar se ele tem essa referência dentro, né? Então, aqui A2 é o Bento. E eu quero procurar também aqui por Bento, pelo nome Bento, né? Então, aluno Bento. Vou fazer essas duas comparações. Vamos ver o que acontece aqui. Compilando. Ok. Agora vamos executar. Olha lá, ele não encontrou. Realmente, dentro da nossa lista, a gente já removeu. A gente iniciou com o Bento, a gente removeu o Bento, a gente viu que o Bento não estava mais, a gente adicionou o João no lugar do Bento, a gente colocou o João ali no lugar. O João existe lá dentro agora, a gente verificou também que o Antônio existe e o Bento não está mais. Então, está funcionando a gente verificar o contém. O contém já retorna para a gente exatamente o que a gente precisa. Isso daqui é bem interessante. Então, vamos verificar novamente o que a gente fez.
Esse cara não adianta, ele vai ter que ter um custo ODN, mas a gente fez um ODN otimizado, retornando quando encontra. Então, num caso médio e num caso ótimo, ele retorna ou no primeiro elemento, no caso ótimo, ou num tempo médio, né, quando ele tiver aí um elemento na metade do nosso array. No pior dos casos, ele vai varrer todo o nosso array. Então, não tem o que fazer aqui. E aí, se o elemento não encontrar, ele varre todos os elementos para poder descobrir. Esse cara não tem o que fazer. Tem que ser dessa forma mesmo para verificar se contém. O que nós vamos dar uma olhada aqui e vamos conversar. Vamos imaginar agora que aqui a gente começou com tamanho 10, né? Vamos mudar esse cara aqui para tamanho 4. Vou compilar ele. Compilou. Beleza. Vamos executar o nosso programa. Opa! Olha lá o que está acontecendo. A gente está estourando o nosso array. Em algum momento a gente estoura ele. Não está legal. A gente diminuiu aí o tamanho e ele está estourando. Então quer dizer que ele está passando já dos limites do nosso array. Seria legal se a gente implementasse uma forma do nosso array crescer. Então vamos implementar essa forma do nosso array crescer. Como que a gente pode implementar isso daí, né? Vou criar aqui uma função privada que vai fazer isso daí. Eu vou chamar ela de gerencia tamanho. É o nome da nossa função, gerencia tamanho. E o que essa gerencia tamanho vai fazer? Ela vai verificar se o tamanho do nosso array já foi alcançado. Se alcançou o tamanho do nosso array, temos problema. Então, a gente tem que aumentar o nosso array. Aí você parou. Aumentar tamanho de array? Dá? Não dá. Aumentar tamanho de array não dá. Uma vez declarado, ele é daquele tamanho e acabou. Sim, é verdade. Mas e se eu pegasse e criasse um array maior? Então a gente vai fazer isso, a gente vai criar um outro array e vai passar os elementos que estavam nesse para um array maior. E a gente vai dobrar aí o tamanho do nosso array. Essa é a grande sacada. Então vamos fazer isso aqui, né? Então como que eu vou fazer? Vou dobrar o tamanho do meu array criando um novo. O meu array é de aluno, então eu vou ter lá um array de aluno. Vou chamar aqui de novo, né? Um novo array. Esse cara vai ser igual a new tamanho. Mas espera aí, antes disso aqui, né, a gente tem que fazer um teste, né? Primeira coisa, vamos testar, né? Eu tenho que verificar o tamanho dele, né? Então, primeira coisa, se alguma coisa, a gente faz isso. O que eu tenho que verificar aqui? Se o tamanho, ou seja, o total de meus alunos, se ele está igual ao tamanho do meu array. Então, alunos.length. Se tiver igual, né? Se eles estiverem igual, do mesmo tamanho, quer dizer que acabou o espaço, porque eu cheguei no limite. Então, se eu estou com total de alunos igual a 4 e meu array tem 4 posições, ele está apontando, na verdade, para a quinta, porque é 0, 1, 2, 3. Está aqui, ó, passou do tamanho. Tamanho 4 quer dizer que ele está, né? Na quarta, ele já está com os 4 ocupados. Se ele estiver apontando para o 4, ele quer inserir aqui. E isso daí não pode acontecer. Então, beleza, vamos lá. Se isso aqui acontecer, sim, eu vou criar um novo array. E aí vai ser um novo array de aluno e a gente vai dar um tamanho para ele. Qual que vai ser o tamanho dele? A gente vai dobrar o tamanho do nosso array. Então, vezes 2 aqui. O tamanho do array de aluno vai dobrar o próximo. Essa técnica é uma técnica interessante. Então, quando a gente lida com array, a gente tem que imaginar assim, conforme a gente vai inserindo, a gente tem poucos elementos, correto? Então, vou inserir e vou dobrar de tamanho. Quando ele chegar em um determinado ponto, eu dobro ele de tamanho. Agora, eu vou demorar mais tempo para chegar. E conforme ele vai crescendo, eu vou dobrando de tamanho e vai demorando mais tempo para chegar. Por que isso daqui é muito interessante e inteligente?
Porque agora eu tenho que fazer um laço e copiar cada uma das posições. Então, vamos fazer o nosso forzinho padrão lá e copiar cada uma das posições do nosso array de alunos para o nosso array novo. E é esse o problema, quando tem poucos alunos, essa cópia é rápida, mas quando ela é grande demais, quando tem muito aluno, essa cópia se torna demorada, e esse processo se torna um processo oneroso computacionalmente. Então, se eu adiciono pouco tamanho, né, eu dou só mais 2 casas, mais uma, mais 3, ele toda hora vai ter que fazer cópia do meu array. Então, eu estou falando, tamanho 1, legal, dobra para tamanho 2, dobra para tamanho 4, dobra para tamanho 8, 16, 32, 64. Então ele vai crescendo e vai demorando cada vez mais tempo para eu ter a necessidade de inserir mais elementos dentro, de aumentar o tamanho dele e ter que fazer uma cópia disso daí. Só quando ele cresce muito que esse negócio dá ruim para a gente. Caso contrário, fica bem legal para a gente trabalhar. Então vamos lá trabalhar aqui em cima do nosso for int, atual igual a 0, atual menor que alunos.length, atual mais. Vou passar por todas as posições. Então, vamos pegar o nosso novo array, na posição atual, ele vai receber o nosso array anterior, que é o alunos. Só que também na mesma posição. A gente quer colocar exatamente na mesma ordem, né? Atual. E aí a gente varreu nosso array todo, copiou ele para o novo array. Legal. Agora eu... Opa, como que eu vou fazer isso daqui agora, né? Eu vou ter um array com outro nome. Como que eu vou lidar com isso, né? Eles não são objetos? Se eles são objetos, eu posso atualizar a referência. Então, alunos, na verdade, agora vai receber a referência do novo array. Pronto. Criei, né, um esquema de modificar o tamanho do meu array. Como? Se ele chega no limite, eu incremento mais. Obviamente, se você pegar aí nas nossas listas que a gente utiliza, a lista ela tem uma análise um pouco diferente. Ela analisa se chegar em 70%, 75% de ocupação. Se ela ocupou 75% para que ela ainda tenha desempenho, ela dobra de tamanho. Então, ela não deixa ocupar 100%. Essa é uma regra aí que os cientistas da computação chegaram no número cabalístico mágico, entre 70% e 75% de ocupação da tua lista, ela já pode dobrar de tamanho para você demorar mais para preencher ela, né? E aí é uma boa sacada. No nosso caso, a gente vai deixar chegar no final mesmo, porque a gente gosta de tocar o terror aqui. Não, só porque é uma questão didática aqui, né? Vamos ver. Agora, antes de adicionar, né? Antes da gente fazer uma adição, eu vou fazer lá, gerencia o tamanho para mim, verifica se está tudo certo. Ele vai lá e executa o método para verificar se está tudo certo. Se tiver tudo certo, então ele não faz nada. Esse cara daqui, ele chega e verifica. Tá tudo ok? Tá. Beleza, tô indo embora, tchau, tchau. A mesma coisa a gente vai fazer aqui. Ele vai tentar adicionar. Se for numa posição inválida, ele vai cair fora, para mim não me interessa. Depois ele vai gerenciar o tamanho. Se ele cair fora ali antes, então ele nem mexe no tamanho, eu não vou ter gasto computacional nenhum. Se ele inserir uma posição válida, eu vou verificar o tamanho. E aí a gente faz aí o verifica tamanho, nesse caso daqui. Vamos ver agora o que vai acontecer? Compilei. Beleza. A gente está com um array de tamanho 4, né? Então vamos ver aqui se a gente consegue inserir mais alunos. Bom, vou colocar aqui uns insere alunos, né? Só para a gente ver esses alunos no final aqui, o que vai acontecer. Adiciona um novo aluno e a gente vai passar uma nova referência de aluno aqui. Maria. Roberto. Para ninguém dizer que eu não usei hoje, José Verson. E aí, depois disso tudo, eu quero ver o quê? Eu quero ver a minha lista e a quantidade de alunos que tem. Aí vamos ver aqui.
Só que eu gostaria de ver mais informações, mas por enquanto vamos ver se esse negócio daqui funciona. Vamos ver aqui quantas inserções a gente vai fazer. Ó, adiciona uma, duas, três, quatro. Cheguei no tamanho do meu array. Aí a gente vem aqui e faz um remove. Caiu para 3. Então chegamos em 3. Aí ele vem, adiciona, volta para 4. Aí ele vem aqui, 5, 6, 7. Vamos ver se isso daí, se eu não pulei nenhum aí na minha contagem, a gente deve terminar com 7 pessoas. A reindex out of bounds, a gente está errando no remove 87. Vamos ver aqui, 87 do remove. 87. Ah, tá. Ele está pegando a posição atual mais um. Né? Menos um. Faz muito sentido. Ele não pode ir até o final, né? A última posição não pode ser utilizada. Compilou. Vamos ver agora. Opa! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Olha ali o 7 acontecendo. Que legal! Funcionou. Só que eu queria ver o tamanho do array. Eu vou fazer um método temporário só para a gente poder ver o tamanho do nosso array, né? Vamos mudar um pouco aqui. Cadê o tamanho? Tamanho. Então vamos fazer aqui um próximo do tamanho. Vou colocar informações, info. Né? Ele vai retornar uma string para a gente, para facilitar a nossa vida. Esse cara aqui retorna as informações dos nossos tamanhos. Ele vai ser temporário só para a gente verificar aqui. Então, ele vai ser um return, lá uma string. Aí, o que eu quero saber? Eu quero saber o total de alunos, né? Então, aqui, total de alunos. E a gente vai imprimir aqui, concatena, total de alunos, mais o tamanho do nosso array, né? Então, aqui, tamanho da lista. Então, vamos retornar aqui o tamanho da nossa lista. A nossa lista vai ser, então, o tamanho real dela, né? Qual que é o tamanho que ela está agora. Que tamanho que a gente vai retornar? Vai ser alunos.length. Joia, é isso daqui que eu quero de informação de retorno. Vou colocar aqui um... Cadê? Tá aqui. Esse cara. E a gente vai colocar aqui esse carinha. Ele vai mostrar esse conjunto de informações para a gente. Legal. Esse cara daqui, compilado, agora é info, não é mais tamanho que eu quero. Eu vou comentar esses caras só para dar uma limpada no nosso código e vou reinserir eles lá no final. Só para a gente ver a execução acontecendo, né? Então, eu vou pegar esse cara aqui, vou comentar esse trechão e a gente vai reinserir as coisas aqui, só para a gente ir vendo, né, as informações. Não é mais tamanho, eu quero info. É isso que acontece. Então, vamos começar aqui, né? Quando eu inicio o meu programa, ele vai mostrar as informações. Para cada um, a gente vai ter uma impressão. Então, ele adiciona um e ele faz uma impressão. Adiciona, faz uma impressão. Adiciona, faz uma impressão. Adiciona, faz uma impressão. E ele vai seguir isso daqui. Ele vai adicionando, fazendo uma impressão. Adiciona, faz uma impressão. E é isso que eu quero que aconteça. Vamos ver aqui, eu vou dobrar essa quantidade. Eu acho que agora já ficou legal. Vamos dobrar isso daqui. Verusca. Alberto.
Claudete. Então, a gente vai fazer isso e o último aqui não precisa mais de informação. Quantos que a gente tem até o momento? A gente tem aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Conferindo, né? Só compilar esse cara para ver se está tudo certo. O que eu errei? Eu comentei coisa demais. Ai, ai, faz sentido. Muito sentido. Foi muito comentário, né? Pronto. Então, só para a gente ver, a gente está inserindo lá 7 alunos, 6 alunos, né? Acho que foi 1, 2, 3, 4, 5, 6 alunos. O nosso array, só para a gente confirmar, nosso array ele está iniciando com 4 alunos, beleza? Então, ele vai crescer. Só para ver isso daqui acontecer mais gritante, eu vou colocar 2 alunos. Então, compila esse cara também. A gente vai ter agora um array com 2 elementos. Não sei para que 2, mas vamos colocar ao extremo da utilização. Vamos executar. E aí, o que acontece? Olha lá. Começou. Né? Primeiro passo, né? Quando a gente declarou aqui o nosso curso, a gente criou um array de 2 posições. Então, quantos alunos eu tenho? 0. Qual que é o tamanho máximo? Qual a quantidade máxima de alunos que eu posso ter? 2. Tá. Insere a Maria. Aí fomos lá e inserimos a Maria. Então, inserimos a Maria. Passou a ter 1 aluno. Qual que é o nosso tamanho máximo? 2. Beleza. Insere o Roberto. Beleza, inseriu o Roberto. Tá aqui o Roberto. Foi inserido agora. Tá. Qual que é o tamanho máximo da minha lista mesmo? 2. Opa, eu cheguei no limite dela. Se eu tentar inserir o José Everson, o que vai acontecer? Teoricamente era para estourar, mas a gente está gerenciando esse tamanho daí do array, né? Então a gente fez o quê? Dobramos o tamanho. Então, de 2, ele passou agora para 4. Olha lá, eu consegui inserir o José Everson, tá lá o 3, o terceiro foi inserido, né? E olha só que bacana, tamanho 4. Aumentou o tamanho do nosso array. Agora eu vou inserir a Verusca. Então a Verusca vai ser inserida agora. É o 4. Qual que é o tamanho que eu tenho? 4. Então beleza, agora ela ainda coube ali dentro. Mas eu vou tentar inserir o Alberto. Putz, não vai dar para inserir o Alberto porque chegou no tamanho 4. O que eu faço? Eu dobro o tamanho da minha lista, passou a ser 8. E olha lá, agora eu tenho 5, consegui inserir até um limite de 8. Beleza? Inseri a Claudete. Legal, coloquei a Claudete lá. 6. Qual que é o tamanho da minha lista? 8. E se eu continuar fazendo isso, ela vai dobrando de tamanho. E a cada momento ela dobra de tamanho. Então, se eu chegar aqui, colocar mais 3 pessoas, mais 3 alunos dentro do nosso curso, né? Vamos adicionar aqui mais 3. Vamos ver aqui, o Rodrigo. Agora a Cláudia. E a Ana. Agora, pela minha contagem, são 9. Compilando. Beleza, executando. Olha lá, agora ele dobrou de novo de tamanho, foi para 16. Eu tenho 9 elementos, agora ele dobrou para 16. Então, até 8 ele coube lá dentro da lista. Só que eu tentei inserir mais um, mas antes de tentar inserir, o que ele faz? Ele valida para ver se é possível. Beleza, ele foi lá e mandou bala, colocou mais um lá dentro. Era isso daí que eu tinha para mostrar para vocês. O que a gente está fazendo aqui, né? A gente vai ver na próxima aula uma estrutura muito interessante, né? Que é o array list. O array list é uma lista que é controlada, na verdade, uma lista que por baixo dela roda um array. E o controle dele é feito dessa forma. A gente tem 2 tipos de listas que a gente vai ter que implementar.
uma lista encadeada e uma lista duplamente encadeada. Fazer as implementações desses códigos são um pouco pesadas, eu garanto para vocês, eu não estou de sacanagem. É difícil, mas é legal. Não vou dizer que não é legal. O que acontece aqui? A gente viu exatamente o que a gente já conhecia, né? A gente criou uma forma de manipular os nossos arrays. Os nossos arrays, a gente viu que ele vai dobrando de tamanho, isso daqui que acontece por debaixo dos panos no array list. Ele tem lá um método interno que gerencia o tamanho, a gente tem um adiciona, então o do array list é o add. A gente tem aqui um add do array list que passa uma posição e o objeto que eu quero inserir. A gente tem um remove, que é o remove dele. Valida a posição lá dentro, ele deve ter alguma coisa desse jeito também. Vamos traduzir isso aqui para inglês, get. Ele tem um get o elemento, ele devolve o elemento para a gente. O contain também existe, então a gente vai verificar lá que tem um contain, e a gente vai ver que tem um size também, que ele faz isso daqui para a gente. E essas informações são bem legais, por quê? Porque ele traz como resultado, né, isso daqui. Ele faz com que a gente tenha exatamente essa implementação que a gente acabou de montar. Se a gente montou isso e entendeu isso daqui, usar um array list não tem segredo nenhum. A gente pode usar um array list a partir de agora. É isso daí que eu gostaria de propor na próxima aula, a gente fazer uso rápido, né? Só para a gente ver o funcionamento de um array list. Um array list, o que ele faz? Ele faz essa implementação aqui por debaixo dos panos, né, de um array que tem uma gerência de tamanho, tem os métodos de acesso. Dentro dessa classe ArrayList, na verdade, quando a gente instancia um objeto ArrayList, é isso daqui que a gente fez. A gente está manipulando por trás um array privado. É essa grande sacada. Então, isso daqui que tem dentro do ArrayList, lá por debaixo dos panos, é um array privado que a gente vai gerenciando ele dessa forma. Todo mundo acha, ArrayList muito bonito, muito bacana, blá, 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 mas é isso. Por baixo é isso daqui. Outra proposta que eu gostaria de fazer para vocês, e aí é uma conversa bem legal, eu vou dar uma antecipada para dar tempo da gente dar uma, quem quiser, né, obviamente, e quem tiver interesse, dar uma estudada, dar uma procurada, entender um pouco, porque já ajuda, se você der uma olhada aí por cima, no assunto que a gente vai dar na próxima aula. O ArrayList é rapidinho, a gente vai fazer um exemplo, mostrar os métodos, como funciona, ver como que trabalha, e beleza, acabou, já era, e matou, acabou o nosso problema. Só que eu gostaria que a gente pudesse implementar um outro tipo de lista, né? Por que que isso daí é interessante? Se lembra quando a gente estava conversando na construção, eu chegava e falava para você assim, olha, para fazer algumas coisas a gente vai gastar alguns tempos, né? Esse cara daqui, por exemplo, olha lá, quando eu fizer um cara desse daqui, eu vou gastar O de N. Então, de vez em quando a gente vai ter aqui, ó, O de N. Putz, então a gente tem, né, tempos ruins no nosso algoritmo. O de 1 é interessante, é rápido, né? Ele insere rapidamente. Esse cara daqui não adiciona posição. Se ele mandar inserir na primeira posição, é bom? Não, não é bom. Pior de tudo que não é. Porque ele vai pegar todo mundo e varrer o nosso array até o final. E aqui a gente tem mais uma complexidade, né? Cadê? Deixa eu voltar ao movi aqui. Esse cara daqui gera um for, e esse for daqui, se ele pegar, mandar inserir na posição 0, ele vai ter que empurrar todo mundo lá para o outro lado. Para empurrar todo mundo lá para o outro lado, O de N. Se eu mandar inserir na última posição válida, ou seja, o tamanho menos 1, se eu mandar inserir na última posição válida, O de 1, então ele vai do O de N até O de 1. Então é isso daqui, né? Ele vai varrer tudo isso daí para a gente. Dá para ver que não é tão bom assim, né? A gente tem aí alguns problemas, então ele tem essa variação. Ainda é muito ruim, né? Quando a gente remove, a gente tem que remontar o nosso array também. Se eu removo a última posição, ele fica de boa, mas e se eu remover a primeira? Eu tenho que copiar todo mundo para trás. Então, no pior dos casos, O de N.
No melhor dos casos, que é remover a última, eu tenho O de 1, né? Então eu tenho O de 1, que é rápido. Para a gente fazer aqui, né, o pegar aluno, esse cara aqui é bacana, porque ele é O de 1, é direto, ele... Opa! O de 1. Então ele vai lá e pega esse cara instantaneamente, é rápido, né? Se eu tentar verificar o contém, o contém é terrível também, né? Ele não ajuda bastante. Independente de qual a gente utiliza, se a gente, por exemplo, estiver procurando um elemento, ele estiver na última posição, o pior dos casos que a gente vai ter, então, vai ser um O de N. Pô, mas e se ele tiver na primeira posição, né? Se a gente pegou e já, pá, achou. Pô, perfeito. O de 1. Então ele tem essas variações aqui, que é N ou é 1, né? De 1 até N as possibilidades. É legal, cara. O array, então, ele tem alguns problemas. Então, na hora de inserir e remover, ele pode dar algumas dores de cabeça aí, né? O inserir, quando eu insiro no final, é muito rápido. Mas quando eu insiro em uma determinada posição, dependendo da posição, não é legal. Principalmente, quanto mais para o início do array, ele tem que mover todo mundo para o final. Aí é ruim. Quando eu mando remover, é o contrário. Se eu remover do início, né, ele vai ter que copiar todo mundo para cá, né? Aí ele vai ter que voltar. É ruim, porque tem que fazer tudo. Se remover do final é mais rápido. Então, adicionar no final ou remover do final é rápido para caramba, mas no início ele já não é legal. Então, essa complexidade aí essa complexidade algorítmica do array é complicado para a gente. Isso aí demanda uma dor de cabeça. Existe uma outra forma de a gente montar listas, que é encadeando elas. Quando a gente faz o encadeamento de listas, a gente tem que imaginar assim. Vamos imaginar que cada posição agora é um objeto, um elemento. Então, eu tenho esse objeto aqui. Esse objeto, ele está lá e eu tenho um segundo objeto. O que acontece? Eu tenho aqui uma ligação. O primeiro aponta para o segundo aponta para o terceiro aponta para o quarto. Então, eu sei quem é o próximo. Quando eu começo, é nulo, porque a minha lista está vazia. Está vazio, não tem objeto nenhum. Quando eu insiro o primeiro, beleza, o primeiro está aqui, ele está apontando para ninguém? Para ninguém. Então, esse cara aqui é nulo. Mas quando eu coloco um outro objeto, esse cara aqui vai ser referência nesse. Eu tenho no próximo, eu tenho no anterior a referência ao próximo. E isso daí é bem legal. Por quê? Porque se eu tentar, por exemplo, inserir entre esses dois objetos, o que eu faço? Eu separo eles assim e coloco um aqui no meio. O que eu colocar novo, eu vou pegar esse cara e apontar para ele. E no novo, eu aponto para o próximo. Então, eu preciso ter somente consciência de quem está atrás e ver quem está na frente. 3 passos para a gente fazer isso daí. Isso daí é muito rápido para a gente poder inserir. Beleza, eu estou aqui, quero remover, né? Eu quero remover o elemento do meio. O que eu faço? Tiro ele? Não, simplesmente eu pego essa referência do anterior e jogo para o próximo. Esse cara deixa automaticamente de estar sendo listado, ele some. E eu não me preocupo com isso, porque o Garbage Collector, ele faz a coleta lá desse cara na memória e vê que não está sendo utilizado, ele tira da memória. Então resolve bem a minha vida. É muito rápido remover ou adicionar no meio. Então, remover e adicionar no meio listas ligadas, elas são bem bacanas, são bem rápidas, né? E aí a gente tem uma lista que ela é mais rápida ainda. O problema da lista ligada é assim, eu quero listar, eu quero mostrar a todo mundo. O que acontece quando eu tenho que listar todo mundo? Quando eu tenho que listar todo mundo, eu tenho que pegar o primeiro. E aí eu vou descobrir quem é o segundo. Aí eu vejo quem é o segundo. Depois eu peguei o segundo, eu vejo quem é o terceiro. Eu peguei o terceiro, aí eu vejo quem é o quarto. E assim eu navego nela. Por exemplo, eu quero pegar o último elemento. Putz, eu tenho que varrer todo mundo até chegar no último elemento. Eu não consigo acessar diretamente. Então, eu não consigo chegar nela e falar, pá, tô aqui, é você. Ele não tem referências. Então, listas ligadas, elas têm esse problema daí. Para facilitar algumas implementações, a gente tem uma lista que é chamada de duplamente ligada. Então, o que é uma lista duplamente ligada? Ela sabe quem está na frente dela e ela sabe quem está atrás.
Bom, se eu quero remover esse cara daqui, eu sei quem está atrás, eu sei quem está na frente dele. Eu vou aqui, pego esse cara, mando apontar para o próximo e mando o próximo apontar para esse cara. Esse cara aqui do meio deixou de existir. É bem legal essas ideias aí. E se vocês quiserem dar uma olhada em listas ligadas e duplamente ligadas, tá aí a dica para a próxima aula. Array list, listas ligadas e duplamente ligadas. E duplamente ligadas também é bem legal. Fica aí a nossa diversão, tá bom? É isso. Deu o nosso horário, pessoal.